Boa tarde, pessoal. Pessoal chegando aí. Vamos dar 2 minutinhos aqui só para o pessoal acabar de chegar. E tem um chat lateral aí, não sei se vocês estão vendo pelo celular ou pelo computador. Pelo computador tem um chat lateral que vocês podem digitar aí, colocar as dúvidas, etc. Enfim, fiquem à vontade também como network, se quiser falar a empresa, quem que está assistindo aí, tudo, fiquem bem à vontade também, que todos são clientes Melvin, então todos utilizando a mesma ferramenta. Eu acho que tem muita experiência que pode ser trocada entre vocês mesmos, né? Então fiquem à vontade também, tá? Só dar mais 2 minutinhos só para o pessoal acabar de chegar e aí a gente começa. Mostrar algumas novas funcionalidades do Melvin, algumas que a gente ainda está por vir, algumas novas que não são nem tão novas assim, já tem algum tempinho, mas que a gente estava ainda fazendo alguns acertos finais, então é importante para a gente trazer aqui as funcionalidades bem certinhas para poder mostrar para vocês, né? Show de bola, pessoal chegando aí. Pedro da AFZ, boa tarde, bom demais. Erimar, João, André, William, Vinícius, show. Tá bom, vamos começar e aí eu vou, enquanto o pessoal vai chegando aqui, e se tiver dúvida depois, coloca aqui, a gente, qualquer coisa, volta um pouco e passa para todo mundo. O que a gente vai ver hoje de treinamento de algumas novas funcionalidades? São basicamente 6 itens aqui: orientação padrão, aprovação de OS, assinatura de OS, algumas implementações que a gente fez no gerenciador de permissões, pontos de controle, que eu queria dar bastante ênfase aqui, e o Power BI, integração com o Power BI, que vocês vão ficar impressionados com alguns dashboards aí que a gente tem condição de criar no BI a partir das informações do Melvin. Para quem ainda não está utilizando o BI, né? Claro. Mas vamos lá. Então, vou compartilhar a minha tela do Melvin aqui. Eu estou na minha base de testes, então uma base minha de testes qualquer aqui, né? As informações que estão aqui não estão em produção, né? São informações que eu utilizo para ficar testando, né, o Melvin com novas funcionalidades, etc. Enfim. Então a gente vai partir por aqui, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar são orientações padrões. Primeiro, o que são as orientações, né? O campo de orientação, que eu já vi uma pessoa ou outra também utilizar de forma errada o campo de orientação. O campo de orientação da ordem de serviço, ele é aquele campo que vem antes do checklist, né? É um campo que vem para a gente colocar alguma informação que não é necessariamente do checklist da atividade que vai ser realizada, mas uma orientação inicial. Por exemplo, a gente pode falar de uma análise preliminar de risco, ou colocar o que foi descartado, enfim, o lixo que for gerado, descartar no lugar adequado e assim por diante. Então, a gente pode fazer com que a gente cadastre orientações padrão para que a gente consiga não ter que digitar sempre a mesma coisa, tá? Ele é padrão. Então, por exemplo, eu vou cadastrar uma análise preliminar de risco. Como ele é padrão, eu não preciso digitar isso sempre, né? Então, aqui, eu vou pegar uma ordem de serviço qualquer, e aí dentro da ordem de serviço a gente tem esse campo de orientações, tá? Então, orientação padrão, eu posso puxar daqui uma orientação padrão, que eu vou cadastrar lá na tela de parâmetros, e vou puxar ela para cá, tá? Então, no checklist, eu tenho o que eu vou fazer, enfim. Mas no campo de orientações é onde que a gente vai colocar alguma orientação anterior, para que o cara chegue no equipamento e tenha, por exemplo, bloquear o equipamento antes de iniciar a atividade, coisas do tipo, tá? Então, eu vou poder puxar essa orientação padrão para
eu vou poder puxar essa orientação padrão para cá. Então, para eu puxar, é só eu clicar em orientação padrão, selecionar a orientação que eu quero, e clicar em mais, e ela vem para cá, como, por exemplo, a análise preliminar de risco, que eu cadastrei lá no campo de parâmetros. Ou seja, vamos voltar lá nos parâmetros, deixa eu voltar nessa outra tela aqui. Parâmetros, a gente tem orientações padrão. Então, orientações padrão, a gente tem aqui, ó, APR, teste e tal, espaço confinado, enfim. Isso daqui é o nome da orientação que eu dei aqui um nome para essa orientação padrão. Eu posso cadastrar uma nova orientação, eu posso excluir, eu posso editar. Então, uma nova orientação padrão. Por exemplo, eu vou colocar um nome aqui de bloqueio, por exemplo, tá? Bloqueio de equipamento. Eu posso colocar quais filiais que vão ver isso, né? Porque agora a gente está atrelando o funcionário à filial. Ou seja, se é daquela filial específica, ele vai poder ver. Se não é daquela filial, às vezes uma análise preliminar de risco, ela é feita uma para uma filial, outra para outra filial, enfim. Então, pode ser da forma que quiser. E qualquer coisa que a gente colocar aqui, por exemplo, teste de... eu vou colocar aqui, ó. Antes de iniciar a atividade com o equipamento parado, certifique-se de que o circuito elétrico esteja bloqueado. Eu quero que isso daqui esteja na maioria das ordens de serviço. Então, eu cadastro ela como orientação padrão, vou salvar aqui de acordo com o que eu quero. Salvei, por exemplo, uma orientação padrão, e eu vou poder utilizar esse bloqueio de equipamento em qualquer ordem de serviço. Então, se eu for na ordem de serviço, se eu for também no plano de manutenção, né? Porque no plano de manutenção também eu já posso cadastrar a ordem de serviço, a orientação padrão aqui. Ou seja, eu estou aqui na ficha de manutenção preventiva, que eu vou ter o campo de orientação também. Aqui, ó, tem um campo de orientação. Se eu quiser puxar essa orientação, bloqueio de equipamento, por exemplo, aqui, eu coloco ela aqui e puxo ela, ou seja, todas essas ordens de serviço, que é uma inspeção quinzenal, mensal funcionando, ela sempre vai ter esse. Antes de iniciar a atividade com o equipamento parado, certifique-se de que o circuito elétrico esteja bloqueado. Beleza? Então, tanto aqui quanto na ordem de serviço, como eu mostrei, ela vai estar aparecendo da mesma forma, tá? Então é isso. Orientação padrão, basicamente seria isso. Pessoal, se ficou alguma dúvida, coloca aqui, tá? Mas, basicamente, a função da orientação padrão é não ter que ficar digitando a mesma coisa sempre. Eu trabalhei em outros softwares, por exemplo, que a gente tinha como se fosse uma orientação padrão, uma lista de tarefa lá, enfim, que eu já tinha vários Word salvos com textos padrões que eu ia para não ter que digitar sempre a mesma coisa e copiava desse arquivo e colava para o software. Então, aqui é só um atalho para chegar mais rápido, né? E não só isso, mas é importante falar também uma coisa aqui, por exemplo, deixa eu pegar deixa eu adicionar uma nova essa que vai ficar mais fácil. Numa ordem de serviço teste de OS avulsa. Numa ordem de serviço que eu abri avulsa, igual está aqui, tá? Ela não veio de plano de manutenção nem nada, não importa. Aqui o que eu estou preenchendo aqui não importa para o que eu quero mostrar. Algumas pessoas não sabem disso, então acho que é importante a gente falar também. Que é o seguinte, a ordem de serviço, quando eu coloco assim, ó, teste OS avulsa, essa descrição aqui, ela vai para o meu checklist, né? Ela é a minha linha do checklist aqui da ordem de serviço. Se eu quiser colocar mais itens no meu checklist, eu posso... Peraí, deixa eu voltar aqui só para ter certeza que não gravou. Tá, ó, teste OS avulsa.
por exemplo. Vamos lá. Corretivo, prioridade alta, elétrica, parado, uma pessoa por 2 horas. Beleza. E cria ordem de serviço. Ao criar essa ordem de serviço, essa descrição aqui, ela vai aparecer no checklist como o primeiro item, né, do checklist. Aí, o Vinícius já colocou. Você pode criar várias linhas do checklist da forma que você quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, teste OS avulsa. Então, eu venho aqui, ó, ela já veio como teste OS avulsa, que inclusive eu posso editar ou excluir. Mas se eu quiser colocar outras coisas aqui, ó, teste OS avulsa 2, se eu salvo essa ação, ela vem como uma segunda linha do meu checklist aqui, tá? Ou seja, você vai, se tiver várias etapas da sua ordem de serviço para ser executada, você pode criar várias linhas aqui do seu checklist, aqui, ó, teste OS avulsa 2, e você vai criando mais coisas, né? Para não ter que usar orientação, porque o campo de orientação é para outra coisa, e não ter que usar observação, que o campo de observação também é para outra coisa. Beleza? Eu percebi que é possível adicionar no checklist nessas orientações. Como funcionaria? Funcionaria como checklist? Mesma coisa. Porém, deixa eu pegar uma aqui. Eu acho que a PR tem, né? Porém, aqui no checklist, quando eu coloco conforme ou não conforme, ele grava o usuário, a data que foi feita esse conforme ou não conforme, de acordo com o que, aqui, ó, usuário Igor, 28/6, 14/17, então ele está gravando essa informação. Aqui não, tá? Aqui é como se fosse um bloco de notas mesmo, só para marcar como feito ou não feito. Não é conforme ou não conforme, e ele também não grava o usuário que fez, não. É só um simples mesmo para poder falar assim, ó, verificar se todos os EPIs necessários às atividades estão corretos e em bom uso, ok. Verificar o isolamento da área de trabalho, ok. Então, beleza, salva essa informação, boa, e isso daí ficou salvo como ele passou pela análise preliminar de risco e já fez isso aqui dentro da própria OS, tá? Então, essa é a primeira. Deixa eu voltar na minha colinha aqui. Aprovação de OS é a segunda coisa. Então, aprovação da OS, vamos lá, ordem de serviço. Deixa eu voltar na outra tela aqui também. Que eu já vou mostrar algumas coisas aqui do gerenciador de permissões. Então, aqui você tem ordem de serviço, aprovar ordem de serviço, sim ou não. Então, o aprovador de ordem de serviço é só selecionar o usuário aqui e você colocar se ele aprova ou não ordem de serviço, tá? Agora, aqui no caso das ordens de serviço, propriamente dito, como é que a gente vai fazer a aprovação? A gente pode aprovar tanto por dentro da OS. Aqui, para quem não conhece o gerenciador de permissões, do lado esquerdo eu tenho todas as filiais, setores e ativos que eu posso visualizar. Então, eu selecionei meu usuário, ele está configurado para visualizar tudo. Mas eu poderia visualizar só uma filial, ou só um setor, ou só um ativo, e assim por diante. E do lado direito são todas as telas, né, do sistema. Onde, por exemplo, todas as telas e algumas funcionalidades. Por exemplo, aprovar ordem de serviço. Então, quando a gente coloca aprovar ordem de serviço, quer dizer que eu, Igor, eu posso ser um aprovador de ordem de serviço, tá? Então, aqui a gente aprova a ordem de serviço. Outra coisa que a gente tem aqui também, não sei se é relativamente novo, não tão novo assim, mas é a parte de almoxarifados, que a gente pode cadastrar vários almoxarifados e colocar uma permissão para um almoxarifado ou outro almoxarifado que a gente quiser. Dentro de solicitação, também uma coisa interessante é que esse daqui, ó, receber notificação a cada mudança de status. Essa daqui, ó, vou tirar a seleção e colocar de novo. Essa daqui é o seguinte, todo solicitante, ele pode abrir uma solicitação de serviço e a cada mudança de status dessa solicitação, ele vai receber uma notificação falando, ó, a sua solicitação de serviço mudou do status, por exemplo, de em aberta para OS criada, depois de OS criada para OS planejada, e assim por diante. A gente ainda tem algumas coisinhas finais, tá? Para mexer aqui, para deixar 100%,
mas ela está praticamente toda pronta, essa funcionalidade, ela já tem muita gente utilizando ela também. Deixa eu voltar aqui na ordem de serviço de aprovação, então. No caso, a aprovação, ela pode ser feita tanto dentro da ordem de serviço, quanto eu aprovar várias ordens de serviço de uma vez só numa lista aqui, assim como cancelar o OS, né? Ela funciona da mesma forma à medida que eu vou marcando aqui. E eu posso também filtrar se a ordem de serviço está não aprovada ou aprovada, quem foi aprovando aqui, no caso, só eu aprovei a ordem de serviço, então eu vou mostrando quem que foi aprovando as ordens de serviço, eu posso filtrar pelo aprovador da OS também. Então, não aprovadas ou o Igor aqui no caso, né? Que fica fácil, por exemplo, se eu tenho que aprovar todas as ordens de serviço, eu particularmente, eu nunca trabalhei com aprovação de OS, tá? Mas tem alguns ramos de atividade, principalmente, por exemplo, no ramo alimentício, é muito cobrado em auditorias, etc., a aprovação da OS pelo supervisor ou algo do tipo. Então, tem essa funcionalidade aqui, apesar de que eu, na minha vida prática, que eu nunca, na minha experiência, eu nunca utilizei. Então, mas aqui você pode, tanto o não aprovadas quanto o Igor aqui, você vai filtrar só as ordens de serviço ou não aprovadas, ou aprovadas só por um aprovador. Ainda no gerenciador de permissões, a gente viu orientação padrão, então ela está aqui também, orientação padrão, e a gente vai ver assinaturas que está aqui também. Assinaturas a gente finalizou aqui no web, mas no aplicativo vai subir essa atualização ainda essa semana, tá? Para poder assinar, inclusive, a mão livre com o dedo no próprio aplicativo, se quiser assinar as ordens de serviço. E tem mais uma coisa aqui que eu queria mostrar no gerenciador. Deixa eu lembrar aqui. Tá, o ponto de controle também. Ponto de controle também eu queria mostrar que é algo bastante importante que a gente pode utilizar para uma cambada de coisa. Ponto de controle já tem bastante gente utilizando. Esse é o meu principal ponto de hoje aqui que eu queria falar, mas eu acabei demorando porque tinha alguns ajustes ainda por acontecer e eu acabei demorando um tempo, mas eu vou mostrar ela aqui também. Vamos lá. Vou selecionar um equipamento que eu já tenha o ponto de controle cadastrado. Vou pegar aqui o elevador de caçambas. Ponto de controle é esse terceiro ícone aqui, tá? Então, nós temos dados técnicos, plano de manutenção e ponto de controle. Os pontos de controle, então, é qualquer coisa que eu queira monitorar medindo, tá? Então, no caso aqui, temperatura, orímetro, espessura, corrente, né? Corrente de motor, fase R, ST. O que a gente quiser medir, a gente pode cadastrar aqui no ponto de controle. Para cadastrar, basta colocar aqui, por exemplo, então, vou colocar aqui, exemplo, vibração, milímetros por segundo, por exemplo. Nesse gráfico vai mostrar os milímetros por segundo, e ele é pontual. Você pode colocar alguma observação aqui, qualquer, para te lembrar de alguma coisa. E aqui, pontual ou acumulativo, é quando a gente está fazendo, vendo essa medição de forma pontual ou acumulativa. O que quer dizer isso? Acumulativo é, por exemplo, orímetro, km, ele sempre se acumula, ele sempre está se acumulando, né? Com o tempo. O pontual é a temperatura, por exemplo. Eu medi hoje uma, medi semana que vem é outra, medi na outra semana é outra, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, ela não vai se acumulando com o tempo. Então, vibração, no caso aqui, é uma pontual, eu adiciono, está adicionado um novo ponto de controle. Tá bom, nessa segunda aba aqui de apontamentos, eu vou apontar essa medição. Então, vou pegar aqui temperatura, que eu já tenho algumas apontadas. Então, quando eu seleciono aqui o ponto de controle, ele me dá aqui todos os apontamentos que eu fiz, a data e o apontamento e o valor, e tem aqui no lado direito o gráfico mostrando esses apontamentos, uma linha de tendência e essa linha vermelha que eu já falo o que é também. Então, aqui, por exemplo, eu para fazer um novo apontamento, exemplo aqui, 26/4, então vou colocar lá no 1º de maio, só para dar continuidade aqui. 1º de maio a temperatura foi de 40 graus.
Então, ele vai, ó, ele já mostrou aqui uma queda da temperatura, daqui para cá, tá? É o que eu acabei de apontar. Enfim, mostra valor médio, valor total, e você pode fazer alguns filtros aqui também de data, início e fim, né? Início e fim que eu estou visualizando aqui, e assim por diante. Beleza, para que serve isso então? Para a gente ir acompanhando, né, uma tendência gráfica, mas não só por isso, mas também para a gente poder setar esses pontos aqui. Essa linha vermelha, por exemplo, eu configurei no meu plano de manutenção que temperaturas acima de 43 graus Celsius, eu vou, automaticamente vai ser aberta uma nova ordem de serviço para eu poder tratar essa não conformidade, essa temperatura acima de 43 graus, tá? Ou seja, eu vou colocar a temperatura, coloquei lá 45 graus, se no meu plano de manutenção eu configurei dessa forma, automaticamente vai ser criada uma nova ordem de serviço para a gente poder ver o que está acontecendo. Aí eu coloco a descrição que eu quero, né? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. No plano de manutenção, por exemplo, eu configurei, deixa eu ver qual que foi aqui. Aqui, ó, foi essa daqui, ó. Vou só dar um editar para vocês verem o que tá escrito nela, né? Então, ó, verificar temperatura anormal do mancal. Mecânica, ponto de controle. Aí eu seleciono ponto de controle, temperatura menor ou igual a 43. Foi isso que eu fiz e por isso que apareceu aquela linha vermelha. Então, qualquer temperatura abaixo de 43, ele cria uma ordem de serviço de forma automática. Então, para eu criar, seria isso daqui, ó. Descrição, por exemplo. Verificar o motivo da temperatura alta. Verificar o motivo da temperatura alta do motor elétrico. Beleza. Aí, pode colocar no conjunto, não importa, né? A oficina que vai verificar isso, a frequência. Aí, na frequência, eu vou colocar ponto de controle. Beleza? Ponto de controle. No meu ponto de controle, eu vou buscar temperatura, no caso. Quando eu busco temperatura, eu vou ter aqui valor, frequência e condição. O que é condição? Menor ou igual, maior ou igual. Por exemplo, maior ou igual a, sei lá, 57 graus e tipo de manutenção, uma preventiva baseada na condição. Nesse caso, sim. Por quê? Eu estou me baseando numa condição. Eu medi a temperatura, ela foi acima dos 43 graus, dos 57 graus, por exemplo, e aí vai ser criada uma ordem de serviço do tipo preventiva baseada na condição, de forma automática, a partir do momento que eu marquei um ponto acima desses 57 graus. Beleza? Então, são duas coisas importantes. Essa é a primeira, que ela vai criar a ordem de serviço de forma automática. Mas a segunda coisa que é importante é medir a temperatura antes, né? Então, é importante a gente colocar, por exemplo, num checklist de inspeção, aqui, por exemplo, ó, medir corrente das 3 fases do motor de acionamento. E na medição de corrente, da própria ordem de serviço, a gente consegue apontar a corrente das 3 fases, tá? Então, é importante a gente ter num checklist a medição do parâmetro que a gente está medindo, para aí sim, da medição, do apontamento da medição, ser criada ou não uma ordem de serviço de forma automática. Beleza? Então, senão ninguém mede, né? E aí nunca a gente vai ter essa ordem de serviço sendo criada de forma automática, tá? Então, basicamente o ponto de controle é isso. Aí, algumas coisas que eu queria mostrar, então. Pessoal, deixa eu aproveitar a tela e recapitular algumas coisas, tá? A gente tem uma live falando de rotas. Quem ainda não está usando rotas e tudo e achar que deveria, a gente tem um vídeo bem explicado. Então, só entre em contato lá com o nosso suporte que ele te passa o link aqui das rotas. E
de mais uma funcionalidade importante que... tá. De turnos, que eu também vejo que ainda tem muita gente que ainda não tá trabalhando ainda, que aqui a gente pode cadastrar turnos, escala administrativa, escala francesa, o que for, cadastrar os turnos aqui dentro e associar esses turnos a usuários, tá? Desculpa, a funcionários. Então, a partir do momento que a gente associa esses turnos a funcionários, a gente, aqui, ó, aos funcionários, né? A gente, por exemplo, aqui, ó, Igor, eu posso colocar folga, férias, turno, né? O início e fim do turno, tudo. A partir do momento que a gente faz isso, no dashboard ele já começa a mostrar para a gente indicadores relacionados a esse, que são os dois últimos aqui, debaixo de tudo, ocupação da mão de obra por funcionário e ocupação da mão de obra por oficina, que nos mostra justamente o quanto de horas disponíveis que eu tenho por funcionário, o quanto de horas programadas e o quanto de horas realizadas por funcionário, tá? Então, é mais uma que, se tiver configurado certinho, ele nos dá aqui essa ocupação da mão de obra aqui nesses gráficos aqui de baixo, tá? Fora que a gente pode parametrizar alguns dashboards de Power BI, como a gente já vai ver daqui a pouquinho. Ó, aqui, de acordo com o que a gente for preenchendo, ele já vai saindo esses gráficos, né? Como eu estava falando antes da internet cair aí, beleza? Só abrir um parênteses aqui. Mas o pessoal perguntou dentro de uma OS, ó, tô dentro de uma ordem de serviço, tá? Eu posso puxar dentro da OS, supondo que aqui seria um item para medir a temperatura. Eu posso puxar aqui, ó, tem esse íconezinho, tanto no aplicativo quanto no web tem, tá? Se clicou aqui, você aponta por aqui mesmo, ó, ponto de controle. Então, no caso, claro, a gente tem que ter algum ponto de controle cadastrado para esse equipamento, né? Então, ponto de controle, por exemplo, temperatura, aí coloco a data que foi medido e a temperatura que foi medida lá. E adiciono. Então, ele vai adicionar lá no ponto de controle desse equipamento, que é aquele mesmo elevador de caçamba Zoom que eu estava, ele adiciona lá esse novo apontamento, beleza? Então, ponto de controle. E aí aqui, já aproveitando, como que a gente pode aprovar uma ordem de serviço? A gente pode aprovar o OS por aqui, é só clicar em aprovar o OS, ele vai gravar o usuário. Aprovado por Igor, data e hora. E aí eu já vou mostrar aqui que está aqui embaixo. Assinatura. A gente pode assinar com o que a gente quiser aqui. Por exemplo, tem uma assinatura já cadastrada, que aí a gente vai cadastrar deixa eu abrir aqui nos parâmetros. Nos parâmetros a gente cadastra, então, as assinaturas padrão, que está aqui, assinaturas, que a gente pode cadastrar tanto somente a assinatura, somente o que vai estar escrito, por exemplo, engenheiro, cliente, executante, ou o próprio nome da pessoa. Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Igor Silveira. Então, Igor Silveira, e eu posso selecionar uma imagem da minha assinatura mesmo. Posso selecionar ou não, tá? Não é obrigatório. O que é obrigatório é só esse campo aqui. Se eu quiser que em todas as ordens de serviço tenham esse nome, Igor Silveira, eu coloco aqui, exibir nome em todas as OS. Então, toda ordem de serviço vai ter Igor Silveira. Ou, toda ordem de serviço vai ter lá escrito executante, tá? Então, enfim, você pode colocar isso daqui. Assim como, eu tenho um padrão que toda assinatura, um engenheiro responsável pelo serviço, ele vai estar aqui. Então, engenheiro, e eu vou colocar a foto dele e colocar também exibir imagem em todas as OS. Ou seja, toda OS, ela já nasce com essa assinatura desse engenheiro, com a assinatura dele mesmo, né? A imagem da assinatura dele, em todas as OS vão ter isso. E se eu salvo, todas as OS vão ter isso. Se eu tiro essa seleção, então quer dizer que eu criei uma nova... vou colocar aqui, engenheiro Luiz. Eu criei uma nova assinatura, e essa assinatura eu posso ou assinar, ou selecionar ela dentro de uma ordem de serviço ou não. Então, aqui eu seleciono a assinatura,
e coloco assinar, por exemplo. Quando eu assino, o que está aqui? Está assinatura engenheiro, e a imagem que não tem imagem nenhuma, porque lá não está cadastrada a imagem. Então, se eu imprimo essa ordem de serviço, vai aparecer o campo de engenheiro para a gente poder assinar lá. E se eu vou no aplicativo, eu vou poder assinar com o dedo na tela do celular, tá? A assinatura desse engenheiro. E se, caso qualquer pessoa vier aqui, por exemplo, excluir uma assinatura ou algo do tipo, ele vai ficar gravado nos históricos aqui, ó, excluído. Primeiro eu fiz essa assinatura, excluído não, e depois eu vim nessa mesma assinatura e excluí sim. E esse ícone aqui, inclusive, ele tem os históricos aqui também de indisponibilidade de apontamento, para que se alguma coisa acontecer no meio do caminho, a gente tenha esse histórico, tá? Então, na aprovação também, o que a gente pode fazer? Na carteira de ordem de serviço, quando eu seleciono mais de uma OS aqui, repara que esse cancelar e aprovar OS não tem se eu não tenho nenhuma seleção, Mas se eu faço uma seleção, eu posso aprovar várias OS ao mesmo tempo. Assim como eu mostrei que tem um filtro aqui de aprovadores, né? Não aprovadas ou quem já aprovou, enfim, para a gente poder filtrar essas ordens de serviço. Então, por exemplo, se eu seleciono essas três e coloco aprovar OS, confirmo a aprovação sim, então essas três ordens de serviço já vão estar dentro delas como aprovada pelo Igor, em tal data, etc. Tá? Então, deixa eu ver a lista aqui, eu acho que eu já passei por todas, eu acho que agora é o Power BI, né? Orientação padrão, aprovação de OS, assinatura de OS, gerenciar permissões, ponto de controle. Beleza, passei por todos aqui. Qualquer dúvida, chama o Arthur lá no suporte, né? E a gente vai tirando todas as dúvidas, tá? Vamos no Power BI aqui, eu vou chamar o Eduardo, que é parceiro nosso aqui, que fez um trabalho sensacional no Power BI, e ele vai mostrar um pouco do BI, mas só para vocês entenderem, deixa eu já chamar aqui. Eduardo, boa tarde. E aí, Igor, boa tarde, tudo bem? Beleza, você? Tudo tranquilo. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês aí também? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Show de bola. Eduardo, só para antes de você mostrar o dashboard e tudo, o Power BI, a gente tem integração, o Melvin tem integração com o BI. Essa integração é feita pelo próprio usuário, uma forma bem simples. Porém, o que a gente está vendo é que várias empresas ou várias pessoas não sabem mexer muito com o Power BI. E aí, o Eduardo hoje vai trazer alguns dashboards que ele fez, alguns indicadores, na verdade, um dashboard de indicadores, que ele, com a equipe dele, fez, né, elaborou, mas as possibilidades são imensas. Então, eu pedi para o Eduardo vir aqui hoje para poder mostrar para vocês verem o que pode ser feito e não somente vocês configurarem, mas a gente pode fazer toda essa configuração e tem várias empresas, inclusive, que não permite o Power BI na versão Pro do Power BI. Então, essa versão pode estar com a gente também. Enfim, o que eu queria era trazer para que vocês conhecessem e tendo interesse aí, procura a gente, que a gente vai conversar caso a caso e ver qual que é a necessidade de cada um e trabalhar para atender vocês da melhor forma possível, tá? Deixa eu compartilhar sua tela aqui, Eduardo, pode ir? Já está no jeito, né? Beleza, já está aqui. Então, procurando uma solução aí para criar relatórios para o Melvin, né? A gente viu uma necessidade muito grande aí do pessoal em trazer relatórios mais específicos, né? Relatórios que não tinham no Melvin, trazer dados que eles estão a salvos, mas a gente não conseguia exportar e tratar eles de forma correta, vamos assim dizer, né? Diretor vai lá, pede um relatório de tal jeito, ou pede um indicador, ou a qualidade pede um indicador de tal jeito, e às vezes era complicado fazer isso, né? Tinha que usar ferramentas paralelas, Excel e tudo mais, né? E aí a gente acabou tendo essa visão de trazer, então, esses indicadores para o Power BI, né? Isso aqui que vocês estão vendo é uma interface, claro que da base de teste, né, nossa base de teste, mas
esse mesmo indicador ele já está sendo utilizado em um dos clientes, né, que solicitou isso aqui. Né? Então, o que, que eu tenho aqui basicamente? Eu tenho área de filtragem, né, eu tenho áreas de OS por ativo, OS por funcionário, por prioridade, por status, por tipo, né? Tem a listagem de OS, histórico de OS por ativo. O mais legal é o quão dinâmico é essa ferramenta, né? E é o que torna ela uma ferramenta sensacional para ter insights de informação, né? Então, por exemplo, eu quero trazer informações só desse mês, né? Então, aqui, se eu não me engano, a base teste está em maio aqui, né? Informações de maio. Então, ela já atualiza em tempo real essa informação. Se eu quiser, Eduardo, traz só as ordens por prioridade, só o que é alto, né? Eu quero saber só o que é alto. Então, eu venho aqui, eu posso, claro, utilizar o campo de filtros, né? Mas posso simplesmente clicar no gráfico e ele atualiza em tempo real e já me traz, ó, ordens altas, eu tenho 9 dentro desse período, né? Quais são os ativos que estão nessa ordem, né? Qual é o status de cada uma delas, aguardando, programada, em execução, né? Consigo trazer elas já listadas aqui, né? Consigo trazer elas, obviamente, como é uma filtragem bem grande, está trazendo só 9 OS, então algumas coisas não vão ser tão visuais, né? Eu posso vir aqui tirar, quero olhar só o que é periódico, posso olhar o que é periódico só, né? Então, a ideia era trazer hoje para o pessoal uma visão geral do que é o Power BI, o quão incrível é essa ferramenta, dizer para o pessoal que a gente consegue extrair qualquer informação que tiver dentro do Melvin, né? Se a informação tiver lá, a gente pode criar cálculos, indicadores, na forma com que for mais interessante para os usuários e até instigar vocês a darem sugestões, né, Igor? Dar sugestão do que é importante para cada um de vocês. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, para mostrar para vocês que é possível fazer cálculo, a gente já tem aqui tempos de cálculos de MTBF, MTTR, né? Consigo ver questões de confiabilidade, mostrar para vocês que é possível sim gerar cálculos, indicadores e listas da forma com que os usuários precisam. Eduardo, você pode. Isso, ótimo. O que eu acho mais interessante do BI é que ele é muito configurável com o que a gente quer, mas principalmente são os filtros, né? Quando ele clica, por exemplo, igual eu falei com ele assim, seleciona o tipo de OS corretiva, por exemplo, Eduardo, por favor. Só ordem Então, corretiva, vamos lá, vamos pegar só as corretivas aqui. porque, por exemplo, quando ele seleciona o tipo de OS corretiva, o que tende a acontecer, isso é um banco de testes meu, então não vai estar representando a realidade assim, né? Mas o que tende a acontecer é aparecer os principais equipamentos, os maiores equipamentos que têm mais corretivas, eles tendem a ficar por último nas preventivas, são os que têm menos preventivas. As que têm mais preventivas são as que têm menos corretivas. Então, quando a gente mostra isso, né, numa visão gerencial, para gerência e tudo mais, é muito poderoso, né? A gente consegue mostrar com muita clareza o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, às vezes, eu escuto muito assim, o pessoal não acredita ainda na preventiva. Cara, quando mostra isso, né? Olha só, quanto mais preventiva eu faço, menos corretiva eu tenho, né? Então, é muito, muito simples, né? De forma muito, muito didática mostrar isso, né? Isso aqui é muito interessante, na realidade foi uma requisição de um diretor de uma empresa, né? Ele dizia, Eduardo, eu tenho que acessar, imagina só, eu tenho que acessar RP para tirar informação do RP, tenho que acessar o Melvin para ver informação de manutenção. Então, nesse caso lá bem específico, o que aconteceu? Foi tudo para o Power BI. Então, em uma interface só, ele consegue ter informação gerencial de toda a empresa, toda a parte de RP, toda a parte de vendas, compras e manutenção. Manutenção está lá dentro e facilita o dia a dia, não só da diretoria. Isso foi um caso só que eu dei, né? Mas para o pessoal de planejamento, para o pessoal de programação, para o pessoal de execução, né? Para gerentes de manutenção. Então, cara, é uma ferramenta sensacional. Claro, isso aqui é um dashboard só, bem, vamos assim dizer, simples na quantidade de informação que ele traz, mas o pessoal aí tem que saber que o céu é o limite aqui. Eu posso fazer o que quiser. Se tiver informação dentro do Melvin, a informação estiver correta, bem preenchida, né, a gente consegue tirar qualquer informação. Show de bola. Eduardo, obrigado aí. Pessoal que tiver
essa necessidade e tiver interesse, troca uma ideia com a gente, pode procurar tanto o Arthur lá no suporte, que ele encaminha para a gente, como pode procurar direto eu, o Aymar aqui, que a gente faz esse meio de campo aí para poder construir o dashboard da forma que vocês quiserem, enfim, e a gente faz nessa parceria com o Eduardo aí, beleza? Isso aí, perfeito. Valeu, Eduardo, obrigado aí, viu? Valeu, um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Vou deixar essa tela mesmo aqui, só responder essas duas últimas perguntas aqui para a gente encerrar. Deixa eu colocar a tela menor aqui, então. Perante a auditoria de vigilância para rastreabilidade, eles cobram o nome do login que excluiu. É possível aparecer o nome? Ele aparece lá, tá no histórico, ele aparece o nome do login que excluiu. Nos três históricos lá, tá? Tanto de indisponibilidade, quanto de apontamento, quanto de assinatura. O treinamento vai ficar, tá, Alessandro? Vai ficar gravado no YouTube, assim como os outros estão também. E foi editado... Ah, tá, é o complemento aqui que o Fábio colocou, né? Não conformidade por falta de rastreabilidade. Rastreabilidade é uma coisa que a gente tem que ter uma preocupação mesmo, né? Qualquer solicitação, por exemplo, que é aberta, e é aberta uma ordem a partir da solicitação, se você for na aba de rastreabilidade dentro do OS, essa solicitação vai estar lá. Qualquer não conformidade, né, que marcou e associou alguma ordem de serviço, vai ter essa associação lá. Então, a rastreabilidade é uma coisa muito importante mesmo, até para justificar assim, você abriu uma ordem de serviço, mas por que você abriu? Não, porque alguém solicitou, porque foi uma não conformidade visto em outra OS e por aí vai. Beleza? Pessoal, então é isso. Já aproximamos das 3 da tarde aqui. Então é isso. Obrigado a todos aí. E com certeza vem muita novidade nos próximos meses com o Melvin e com novas funcionalidades aí. Beleza? Valeu, abraço a todos e sucesso.